ter o Duarte connosco. Vocês estão-me a ouvir bem, não estão? Estão. Boa, boa. Isso. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Marco e ao Rodrigo por me terem convidado. Eu sigo o Zuga Podcast já há coisa de 2 anos, quase. Eles ajudaram muito a minha organização e, portanto, não poderia deixar de agradecer. E desta vez também me convidaram, algo que me surpreendeu, porque eu via a paleta de palestrantes que vão estar aqui e eu senti-me meio que impostor, tipo do Among Us. E, portanto, vou começar por falar. Eu vou pedir... Já vi. Já está. Ok. Eu vou falar aqui só um minutinho sobre a minha organização. Eu sou o Duarte Alves, como aparece no meu nome. Sou o coordenador regional ibérico da Students for Liberty, uma organização internacional de estudantes pró-liberdade, onde o nosso objetivo é formar os líderes do futuro. Aqui tenho os meus contactos, da alves@studentsforliberty.org ou do Instagram. Hoje a maior parte das pessoas já usa. E eu quero apelar a que os jovens que querem ser os líderes do futuro e querem fazer coisas pela liberdade se possam inscrever, porque tenho a certeza que a nova direção, que já não faço parte, vai ajudar muito. Portanto, eu dei aqui um plot twist, porque eu vou falar sobre competição. Competição como motor do desenvolvimento, mas a minha palestra não começou com esse título. Começou como liberdade económica. Mas quando eu cheguei ao final da conclusão, eu comecei por perceber que talvez esse fosse o nome ideal para a apresentação. Mas eu também vou dar outro plot twist. Isto aqui é uma palestra com dinâmica. Vou falar, portanto, sobre liberdade económica principalmente, e também queria dizer que está aqui uma das pessoas que mais me influenciou no meu pensamento político, que é o Carlos Novaes, que está ali, que foi das primeiras pessoas que eu vi em Portugal a escrever sobre a escola austríaca, portanto influenciou bastante o meu pensamento. E eu vou começar por perguntar isto. Está a chegar a época do Natal. Então, nós temos aquela tia, a nossa avó, que diz que o grande mal da humanidade é a pobreza. E nós perguntamos qual é a cura para a pobreza. E eu quero que o pessoal que levante as mãos, se alguém aqui sabe qual é a cura para a pobreza. E pouca gente. Pouca gente. Nossa. Normalmente isto é uma resposta que eu já dei esta palestra uma vez e toda a gente levantou a mão. Mas eram pessoas de 19 a 25 anos, portanto, normalmente têm mais certezas sobre a vida do que as pessoas aqui. E o plot twist é este. É que não existe cura para a pobreza per se. Porque a pobreza não é um vírus que se instalou na humanidade. A pobreza é o estado natural e normal do ser humano, como é o de todos os outros animais. Desde logo até à Revolução Industrial, a maior parte dos seres humanos praticava uma economia de subsistência. E, portanto, nós não temos que nos perguntar qual é a cura para a pobreza, mas sim como tornar as pessoas ricas. Este plot twist também não fui eu que inventei. Eu estive agora a reler um livro que me marcou muito na minha juventude, que é Porque Falham as Nações, do Dona Acemoglu, que de resto, provavelmente nos economistas mainstream já devia ter ganho o Prémio Nobel, ao invés das aberrações dos últimos anos. E ele faz este mesmo plot twist, que é o que nós temos que perguntar não é porque falham as nações, mas porque é que algumas, especialmente nos últimos 200 anos, conseguiram ser bem-sucedidas. Portanto, a forma de aumentar a riqueza, a mais fácil é trabalhando mais. Se nós trabalhamos 1 hora e aumentarmos a nossa produção em 100%, numa economia de escala vamos aumentar em 100% também o output, isso é óbvio, mas isso tem um ponto limite. Ou seja, nós não conseguimos trabalhar mais do que 24 horas por dia e mesmo isso é um limite não humano. E, portanto, a forma mais fácil de se fazer isso é aumentando a produtividade. Existe outra forma, que é o roubo, que é aquilo que tem sido praticado ao longo da história da humanidade, mas eu não vou focar nesta. E aqui eu quero falar de um economista que se tornou dos meus favoritos nos últimos anos, que é Ludwig Erhard. Eu peço desculpa se estou a pronunciar mal o nome, eu não sei falar alemão. Ludwig Erhard é provavelmente o melhor ministro das Finanças dos últimos, se calhar, 100 anos. Se calhar depois do Dr. Oliveira. Não, estou... Provável. Ludwig Erhard foi ministro das Finanças no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial e foi o grande obreiro da reconstrução da Alemanha. E hoje, passados 70 anos, nós podemos olhar e dizer é óbvio que a Alemanha, sendo um grande país, iria conseguir sair ainda mais forte da guerra. Isso não era óbvio. E não era óbvio porque em 1948 a Alemanha estava completamente destruída e os Estados Unidos da América tinham feito um plano, o plano Mottergal, eu não sei pronunciar nomes, peço desculpa, era um plano norte-americano, um secretário de Estado recebeu o seu nome, Henry Mottergal, que o objetivo era transformar a Alemanha numa economia agrícola de pequenos...
Morgenthau. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Quer transformar a Alemanha numa economia agrícola, pequenos agricultores, o que é óbvio, parece ridículo, tendo em conta que a Alemanha, desde a Revolução Industrial, tinha se tornado o principal país da Europa e tinha passado a Inglaterra, se não me engano, no final do século XIX. Portanto, era um plano esdrúxulo, mas que continua a ser a base. Até porque já quando os aliados se reuniram para o Plano Marshall, isso ainda estava na cabeça deles. O que é que nós fazemos com a Alemanha? O objetivo foi restringir a produção industrial da Alemanha durante os próximos anos, ainda com o Plano Marshall. Ludwig Erhard foi responsável pós essa instituição de reconstruir a Alemanha. E, verdade, falamos de competição, porque Ludwig Erhard escreveu o livro, um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos anos, que é A Prosperidade através da Competição, Prosperity Through Competition. E esse livro não é escrito para académicos, não é escrito para a classe burocrática, não é escrito para políticos e também não é escrito para pessoas como nós. Esse livro foi escrito para os empresários da Alemanha. Ora, a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, vinha de uma economia bastante restrita, em termos de... Ou seja, o nazifascismo tinha instituído uma quantidade de oligopólios e de uma elite quase aristocrática que iria gerir esses oligopólios, e Ludwig Erhard tinha o dever de informar esses empresários de que o sucesso da competição, do capitalismo e do livre mercado iria beneficiar todos, eles, inclusive, se eles jogassem as cartas certas. Ou seja, ele tinha que lhes mostrar que se a Alemanha crescesse e se eles fossem bons empresários, eles também iriam crescer. E isto só é possível, e é por isso que eu coloquei aqui em baixo, preços. Porque este é o principal tema que eu vou falar sobre nesta palestra. Este senhor, alguém sabe quem é este senhor? Ok, não há muitos economistas aqui, provavelmente. Karl Menger, um dos homens da Revolução Marginalista. E Karl Menger, esta frase, no deserto, 1 litro de água é infinitamente mais valioso do que 1 quilograma de diamantes, talvez a frase não é dele, mas é uma das frases mais importantes da economia, porque nos dá um input, que é o valor de um bem é subjetivo. Ou seja, somos nós que valorizamos. E ele não só é subjetivo para nós neste momento, como é subjetivo para nós mesmos em certos momentos da nossa vida. Por isso é que, num deserto, 1 litro de água é infinitamente mais valioso do que 1 quilo de diamantes. E isto é uma das coisas mais importantes da economia, porque depois podemos avançar para... Estou com dificuldades na caneta. Podemos avançar para a segunda parte mais importante da minha palestra, que é o cálculo económico do Ludwig von Mises. Ludwig von Mises escreveu um artigo nos anos 20, o cálculo económico no socialismo, que o meu professor de economia referiu como o artigo mais importante da primeira metade do século XX, e o artigo devia ter colocado um ponto final ao socialismo, mas infelizmente continuamos a discutir essas questões hoje. E o que Mises nos diz no cálculo económico, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, até porque senão começaríamos a falar economês e ninguém gosta muito disso numa conferência. Mas o que Mises nos diz é bastante simples, tendo em conta que o valor é subjetivo. É impossível calcular o que é que cada pessoa precisa e alocar esses recursos. Eu vou dar um exemplo. Se nós queremos pão, queremos chocolates Milka, queremos água, queremos todos esses bens, dentro da nossa mente está uma ordem de bens superior e inferior. Isto é economia já, mas ordens de bens superior e inferior, e que nós valorizamos dentro de nós. Para ser possível calcular o que é que cada pessoa precisa e o que é que cada pessoa tem que produzir para toda a gente ter aquilo que é necessário, nós teríamos de ter uma máquina sobre-humana que iria entrar dentro da nossa mente, iria ver quais é que são os nossos valores e quais são as nossas preferências, não só neste momento, mas também temporais, para conseguir fazer uma conta absurdamente grande e calcular em todos os momentos da história da humanidade o que é que cada pessoa quer e o que é que cada pessoa precisa. Esta conta é objetivamente impossível de ser feita. É preciso uma máquina gigante. Ou seja, só Deus é que poderia fazer esta conta. No entanto, esta conta é feita todos os dias. A todo momento. Esta conta está a ser feita neste momento. Porquê? Quando nós vamos ao supermercado, compramos algo por um preço específico, esse preço já tem em si induzido todos os outros preços da cadeia produtiva que vieram para trás, que inclui todas as preferências temporais e subjetivas de todas as pessoas quando compram algo. Quando nós compramos algo, as forças da oferta e da procura atuam de forma a garantir que o preço tem em si incluído todos esses bens que vieram para trás na cadeia produtiva. Esse é o cálculo económico de Mises. O que Mises nos diz é que no socialismo isso é impossível.
Ou seja, se não existem preços, não é possível haver o cálculo económico. Mas Mises vai mais longe, posteriormente, quando ele afirma que qualquer distorção ao mercado, qualquer distorção ao preço, seja através da oferta monetária, ou seja, da impressão de moeda, mas também através de subsídios, tarifas e regulações, vão distorcer aquilo que é o preço normal. Ora, e aí chegamos à competição, e eu antes vou falar ainda sobre algo que Mises também falou, que é a taxa de lucro. E que é importante para nós percebermos porque é que eu cheguei aqui à competição como força para o desenvolvimento económico. Porquê? Nós já percebemos que quando nós compramos algo, damos uma informação ao mercado. Quando essa informação chega ao mercado, os preços dos bens são atualizados de toda a cadeia produtiva e aquela conta gigante de matemática que nós tínhamos falado há 5 minutos atrás foi resolvida a todos os momentos e ninguém tem que o resolver. Ora, o empreendedor atua sobre esta conta. Nenhum empreendedor, quando vai entrar no mercado, tem que saber resolver toda aquela conta. Ele apenas precisa de olhar para um outro preço, que também é um preço, que é a taxa de lucro. A taxa de lucro de uma indústria. Tanto pode ser geograficamente, ou de uma indústria nacional, ou até internacional. Quando o empreendedor repara ou vê que a taxa de lucro de uma empresa, de uma indústria, está demasiado alta comparativamente às outras, esse empreendedor vai alocar capital que antes estava noutra indústria para alocar na indústria que tem agora um lucro superior. É por isso que Mises, ou assim, isto é padrão na economia, vai dizer que a taxa de lucro das indústrias vão convergir no longo prazo. Ou seja, todas as indústrias teriam a mesma taxa de lucro. Isso é óbvio quando olhamos porque existe alocação de capital de uma indústria que tem mais taxa de lucro para uma indústria que tem mais taxa de lucro, aumenta a oferta, os preços aproximam-se do seu preço natural e, portanto, a taxa de lucro vai diminuir. E é assim que os empresários e empreendedores atuam a todo o momento, fazendo essa gestão. E a competição entra aqui porque isso só é possível se não houver qualquer tipo de barreiras à entrada de outros competidores. Ou seja, nós só podemos ter esta alocação eficiente de recursos, especialmente de capital, se não houver barreiras à entrada. Ora, isto é possível isto é o que gera a competição. Ou seja, a competição não foi aquilo que nós almejamos. A competição foi aquilo que nós alcançamos. Quando nós tiramos barreiras e permitimos que as pessoas entrem no mercado para disromper o incumbente que está numa certa indústria com uma taxa de lucro demasiado alta, nós temos competição. É aqui que entra a competição, enquanto motor do desenvolvimento. Ora, então nós voltamos para trás e falamos de Ludwig Erhard e como é que ele conseguiu fazer com que a Alemanha se reconstruísse. Foi cortando subsídios, cortando tarifas, cortando regulações e cortando impostos. Ludwig Erhard fala que o mais fácil foi mesmo cortar as tarifas e certas regulações, mas a questão do Estado Social foi mesmo aquilo que ele iria ter mais dificuldade em fazer. Apesar de tudo, a Alemanha ainda é um dos países na Europa que tem um sistema de saúde diferente do nosso, por exemplo. Mas eu até quero falar do sucesso alemão pós-Ludwig Erhard, que era aquilo que eu queria, talvez um insight interessante que eu não vi muita gente a falar, que é a Alemanha teve uma alocação de capital mais eficiente do que os outros países na Europa, exatamente pelo seu livre mercado. Ou seja, os empreendedores puderam alocar eficientemente o capital para indústrias que davam mais lucro ou menos lucro. Mas, como é óbvio, isto não é igual para todos os países. Ou seja, nem todos os países da Europa, com uma alocação eficiente de recursos, iriam também produzir BMWs. Isto não iria acontecer. Isto é especialmente verdade se nós olharmos já para a teoria de Adam Smith, mas mais recentemente, nos anos 60, Paul Samuelson praticamente provou que as indústrias tendem a aglomerar-se geograficamente no mesmo espaço. Paul Samuelson acabou por ganhar o Prémio Nobel. Eu penso que não foi por este artigo, mas essa foi a conclusão dele e é algo que nós vemos. Ou seja, já Adam Smith tinha proposto e Paul Samuelson da Escola Neoclássica acabou praticamente por provar esse assunto. Ou seja, a alocação eficiente de recursos seria diferente para qualquer país, mas nós em Portugal, e é este ponto que eu queria chegar aqui da competição e da comparação de Portugal e da Alemanha. A Alemanha foi um dos países que melhor sobreviveu à globalização. Ou seja, de todos os países europeus, provavelmente a Alemanha tem problemas, vários, e recentemente tem tido mais problemas do que vários países europeus, mas foi o país que melhor sobreviveu à globalização. E a comparação entre a economia portuguesa depois de ter entrado na União Europeia e a economia alemã no pós-guerra é gritante. Porquê? Portugal não cortou subsídios, não cortou tarifas, não cortou regulações, não cortou impostos, não teve uma moeda estável. O Ludwig Erhard foi responsável pela criação do marco alemão, que depois foi a base do euro.
Portugal não teve uma moeda estável, depois de sair do Estado Novo, ou seja, Portugal não teve em nenhum momento uma alocação eficiente de recursos. Pior do que isso, nós tentamos especialmente nos anos 90, tentamos, de certa forma, combater o processo da globalização a partir de subsídios, especialmente na agricultura, e eu sou da região de Trás-os-Montes, foi uma região que nos anos 90 chegou a ser muito rica, com agricultores a conduzir BMWs por causa dos subsídios da agricultura. Acho que isso era um padrão, toda a gente ouviu falar disso. O que é que acontece? A agricultura portuguesa não foi eficiente. Não havia necessidade. E havia um insight do mercado, ou seja, quando o empreendedor, fosse ele um pequeno agricultor, olhava para a taxa de lucro da agricultura, ele tinha acesso a dinheiro grátis. A taxa de lucro da agricultura era muito maior do que a taxa industrial ou de outros. Assim, é impossível saber o que é que Portugal se poderia ter transformado se não houvesse a distorção dos preços através dos subsídios, através das tarifas. A União Europeia, mesmo quando Portugal entrou, a União Europeia em si já era fechada para a agricultura, ou seja, a nossa agricultura não teve que competir com a agricultura externa, ao passo que a Alemanha teve que competir com a indústria externa e conseguiu se especializar ainda mais. Portugal não cortou regulações, e Portugal também não cortou impostos. Ou seja, todo o nosso preço era distorcido e isso levou a que fosse alocado capital em indústrias. Eu dou o caso especial da agricultura, mas houve outros. Mas o caso da agricultura é gritante, porque Trás-os-Montes passou a ser um dos maiores produtores per capita da agricultura na Europa para ser um dos produtos menos no mundo. Ou seja, Portugal tentou ao máximo continuar a ser um país agrícola, tentou ao máximo que a nossa zona produtiva da agricultura continuasse a ser produtiva, não através da eficiência, não através da competição, como foi feito na Alemanha, mas através dos subsídios. E acho que eu termino por aqui e não sei se alguém tem alguma questão. Responder